nunca deu falso positivo, minha linda, mas o que aconteceu foi que o primeiro teste que eu fiz, a linha ficou bem fraquinha, sabe? Porque eu ainda tava de pouquíssimas semanas. Daí quando eu fui no médico, e ela refez o exame, e aí deu positivo também a mesma coisa. Só que o primeiro que eu fiz em casa ficou bem fraquinha, sabe? Mas nunca deu falso positivo não, graças a Deus, né? Porque isso é uma coisa bem... Imagina, você pega, faz o teste, dá negativo, você fica ali com o coração daquele jeito, e aí de repente descobre, depois de meses, descobre que tá positivo. Ou então ao contrário, né? É frustrante. Mas nunca deu não. O que deu foi a listra bem fraquinha, porque eu tava ainda de 3 semanas quando eu fiz o exame. O exame não, o teste, né? Então, eu tenho uma consulta aqui dia 23 do pré-natal. Então eu só vou me mudar depois dessa consulta, depois do dia 23. Assim, a gente já tá resolvendo tudo, sabe? Questão de mudança, como que vai ser, porque caminhão de mudança daqui pra lá é um pouquinho chato. Porque é um pouquinho longe, então eles cobram um pouquinho caro, então a gente já tá procurando isso, sabe? Vendo os orçamentos, fazendo as coisinhas direitinho, vendo os orçamentos dos materiais, das coisas. E dia 23, assim que eu passar na consulta, a gente já tá livre pra poder se mudar. Não, gente, não acho legal isso, entendeu? Como eu disse pra vocês, aquela casa, ela tá naquela situação, não é de agora, ela sempre esteve daquele jeito. Ninguém nunca teve vontade e interesse de reformar, de deixar a casa bonita ou de morar lá, porque cada um já tem a sua casa. Como eu disse, os meus irmãos são todos mais velhos do que eu, são todos casados e são todos, cada um já tem a sua casa, entendeu? Então aquela casa ela vai ficar ali pro resto da vida daquele jeito, tá? O sonho da minha avó é reformar aquela casa, que era o sonho da minha mãe, mas minha mãe nunca teve condições, minha avó também nunca teve. Então, como eu estou indo lá pra morar, né? Eu vou reformar como eu posso, com o pouco que eu tenho, né? Vai ser aos pouquinhos, não vai ser uma coisa rápida. E enquanto eu estiver morando lá, eu vou deixar do jeito que eu quero, entendeu? É assim, não tem esse negócio de outra pessoa me ajudar. Já, viu? Pior que já. Já passei sim por situações que me fez repensar sobre o que eu estava seguindo, sobre... Eu acho que é por isso que eu dei uma afastada um pouco, né? Deixa eu contar pra vocês, naquela época, eu me batizei com 12 anos. Me batizei nas águas com 12 anos eu tinha. E desde então, assim, aquela igreja foi a igreja que minha mãe se batizou. Que minha mãe se batizou não, mas que ela tá ali desde sempre, entendeu? Desde que ela se mudou pra Rancharia, ela sempre foi naquela igreja. Ela casou naquela igreja. Ela teve todos os filhos dela, né? Todos passaram por aquela igreja quando ela estava grávida e tal. Enfim. E aí eu comecei a seguir, então, sempre fui pra igreja com ela, desde pequena. Ela deu uma afastada um pouco por causa da doença dela, mas depois ela voltou, quando ela conseguiu voltar, ela voltou, e eu sempre continuei indo com ela, né? Sempre fui a companheira dela nessas partes. Daí aconteceu o seguinte, gente, depois, quando eu já tava aí nessa idade de 12 anos, tinha o grupo de jovens na igreja, que era culto aos sábados. E tinha muitas outras coisas, né, que fazia parte ali daquele ministério, que era coisas bem legais, como tipo célula, encontrinhos. No sábado era o culto de jovens, que era um culto bem legal, assim, um culto divertido, que era especialmente para atrair os jovens, né? E aí depois do culto, as pessoas, o pessoal ali, todos os jovens se reuniam para sair e comer um lanche fora, ia todo mundo junto, aquela coisa maravilhosa, né? Aos domingos tinham coisas durante a tarde, eles sempre estavam fazendo algumas coisas assim com os jovens e tal. Só que gente, eu sempre fui excluída de todas as coisas que aconteciam dentro da igreja. Eu estava ali, mas eu era como um fantasma ali, ó, real. Uma amiguinha que ela estudava comigo, ela tinha a mesma idade que eu, e ela ia na mesma igreja. Então, assim, deu super certo. Porque como minha mãe não ia aos sábados, né, e nem fazia parte desse grupo de jovens, então eu ia. Só que eu não tinha amigos, então eu tinha só essa minha amiguinha em comum, né? E eu era amiguinha dela e ela era amiguinha de todos. Então, assim, eu
eu sempre ficava excluída, a única pessoa que tinha pra conversar comigo era ela. A gente saía, sabe como que é você sentar assim na mesa e você ficar... Se fosse 4 horas que a gente saiu do culto, sentava na mesa pra comer alguma coisinha, eu ficava 4 horas sem conversar com ninguém, porque ninguém vinha conversar comigo, ninguém puxava assunto comigo. A igreja, ela tinha aquele certo grupinho, sabe? O grupinho dos filhos dos pastores, e os amiguinhos dos filhos dos pastores, e o resto é o resto. Pra vocês uma situação que eu passei que nunca mais fez eu ter vontade de ir e de passar por essa experiência de novo, que foi o retiro espiritual. O que é o retiro? O retiro é quando a igreja se junta no carnaval, nos dias do carnaval, para ir para um acampamento, né? Para ter essa experiência de tipo o encontro com Deus. Dizem que o retiro e o encontro com Deus são experiências únicas que você tem que viver pelo menos uma vez na vida. Pois eu fui e chegou lá, gente, assim, ó, totalmente fantasma, fazia tudo sozinha, comia sozinha, tinha que fazer tudo sozinha porque não tinha amiguinhos. Claro, você tá indo para esses lugares não por conta de amigos, por conta de Deus, né? Você tá indo para buscar. Mas você ser uma pessoa sozinha também não é legal, é chato, é triste, é constrangedor. E aí, nesse encontro, aconteceu várias coisas, assim, que eu fiquei assim, tipo, gente, que pessoas são essas que estão servindo? Então, assim, a gente tinha o líder, né, que era o líder dos jovens e tal, e eu ficava, assim, olhando e prestando atenção no que realmente essas pessoas estavam fazendo ali, se elas estavam realmente buscando a Deus, mas elas buscavam, assim, de uma forma tão, né, linda, vamos acolher todo mundo e tal, mas eu não estava me sentindo acolhida naquele ambiente. E aí aconteceu justamente que eu acho que no penúltimo dia ou no último dia de retiro, que foi assim o dia mais legal, que o pessoal, eles fizeram uma roda assim, onde todo mundo se abraçou para fazer uma oração, que foi depois do culto, né? Aí com louvor, e todo mundo se abraçando, e todo mundo orando por todo mundo. E aí todo mundo abraçado, e aí simplesmente eu senti que eu estava sendo jogada fora do círculo, sabe? Eu simplesmente fui deixada de lado, eu fui a única pessoa que não entrou no círculo, que estava todo mundo abraçado, eu fui a única pessoa. E aí eu não ia abrir a roda de novo para me enfiar lá dentro, então eu simplesmente percebi que tava todo mundo se abraçando, porque todo mundo se gostava, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo de todo mundo, e eu não, né? Eu era aquela quietinha, excluidinha, então não fazia diferença, eu acho, para as pessoas ali. Às vezes eles até não perceberam que eu estava fora do círculo, né? Vamos trazer de volta. Mas eu me senti daquele jeito, né? E aí, então, naquele dia, naquela hora, eu peguei e vi que estava fora do círculo, então eu simplesmente sentei na cadeira e comecei a fazer minha oração ali sozinha, como se eu quisesse mesmo sentar ali sozinha para ter o meu momento com Deus. Mas não, eu estava totalmente excluída. Então, depois daquele dia, eu comecei a me questionar de que, será que Jesus faria isso? Entendeu? O que aquele pessoal tá fazendo? Também de várias vezes de passar na rua, me conhecer, passar na rua e nem olhar na minha cara, nem um oi, nem um bom dia, sabe? São coisas assim que vai desanimando as pessoas. Resumindo, gente, depois desse dia eu percebi que eu estava num ambiente totalmente desconhecido, entendeu? Que as pessoas que estavam ali, elas não é aquele negócio assim, vamos trazer os jovens, vamos abraçar os jovens, vamos fazer eles se sentirem acolhidos e tal. Não tinha esse negócio, não tinha. Então eu percebi que ali não era o meu lugar, e aí eu parei de ir aos sábados, comecei a ir só aos domingos e às quartas-feiras, domingo era culto da família, na quarta-feira era culto de oração, que era o que minha mãe ia, então eu ia para acompanhar ela, parei de participar. E aí, gente, assim, ó, depois só ladeira abaixo. O que aconteceu com aquela igreja, com o líder dos jovens, e com, sabe, você olha hoje em dia, você fala, gente, aconteceu tanta coisa ruim ali na nossa cara, e a gente estava servindo ainda esse líder, né? Então, nunca foi mil maravilhas ali, então eu simplesmente... Então, gente, com tudo isso, né, eu parei de frequentar aquela igreja, assim, aos sábados, e parei de fazer parte daquele grupo de jovens. Só que eu nunca me afastei de Deus, né? Assim, o que parei de ir, mas eu e Deus continuam a mesma coisa. E é onde a gente aprende que às vezes as pessoas que estão dentro da igreja não são o que a gente pensa, não são pessoas que a gente deveria seguir o exemplo. Às vezes, que realmente, quando você é um líder,
as pessoas têm que seguir o seu exemplo, você tem que ser um exemplo para aquelas pessoas. Então, quando você vê que aquele exemplo não tá dando certo, não tá, porque aconteceu uma coisa que, assim, muito séria, muito grave, muito chata, né, e eu não vou comentar porque é uma coisa íntima, particular, mas aconteceu coisas, assim, que você olha e você fala, nossa, mas essa pessoa era um líder, tava em cima do púlpito falando sobre Deus e foi capaz de fazer esse tipo de coisa, né, mas eu nunca me afastei de Deus, então, só a igreja mesmo que Mas assim, gente, eu confio muito naquele pastor, porque esse pastor, ele tá naquela igreja desde a época da minha mãe, entendeu? Tipo, ele e a esposa dele fizeram chá de bebê pra minha mãe, sabe? Tudo que minha mãe precisou, eles estavam ali pra acolher, pra cuidar e pra ajudar. Então a gente vê o exemplo, né? De um pastor que realmente se importa com a sua igreja e de líderes que só querem estar ali por nome. Então eu parei de seguir esse grupo, não vou mais. Hoje em dia ainda tem, naquela igreja, tem o grupo de jovens, mas eu não vou mais. Eu vou na igreja esses dias, eu fui, gente, no domingo. Semana passada que eu tava lá em Rancharia, eu fui na igreja no domingo. E aí olhando aqueles jovens, né? E parece que passa um filme na minha cabeça e eu não consigo acreditar que aqueles jovens estão firmes ali dentro, porque é uma coisa muito de louco. Mas os pastores, eu ainda amo eles, são os meus pastores que me batizaram e, enfim. Desde ontem e desde hoje, ontem no almoço, hoje no almoço e hoje na janta, está sendo por conta do Kainan. Eu dei essa responsabilidade para ele esse final de semana. Na verdade, porque aquele nojinho de comida parece que deu uma voltada, sabe? De mexer com comida. Então, ele nesse momento quase voltou. Olha a fumaceira lá, gente. Meu Deus. Mas eu juro que saiu bom. O almoço saiu bom. Vamos ver na janta como que vai sair. Vai lá. Tem fumaça, ó. Tô assistindo Casamento às Cegas, a 3ª temporada. Tava assistindo lá na rede vizinha e as pessoas comentando, né, sobre essa 3ª temporada de Casamento às Cegas. Então aí eu vim assistir. Eu queria perguntar pra vocês se é só eu que tenho esse pensamento sobre esse programa. Tipo assim, ó. Vocês acham mesmo que eles estão ali pra realmente casar pro resto da vida, ficar com essa pessoa pro resto da vida? Ou eles estão ali por passar por essa experiência de passar em um programa, de participar de um programa, dessa experiência de ter uma lua de mel paga, de ter o casamento pago, mesmo que não seja com a pessoa que você ama, mas essa experiência. Porque eu pensando assim, ó, se fosse eu, mesmo que eu quisesse muito casar, mas eu só iria pra um programa pra passar pela experiência do programa, entendeu? Pra ganhar mídia e essas coisas. E galera, esse foi o vídeo. Se você gosta de acompanhar o dia a dia desses influenciadores, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. Beijos e até o próximo vídeo.